Se você assistiu ao vídeo anterior em que eu resolvo a questão 33, talvez você tenha achado que eu passei rápido demais pela primeira etapa do problema, onde eu calculei a quantidade de jogos. Essa, de fato, é uma parte delicada da análise combinatória, porque, em geral, os estudantes, quando tem um grupo de objetos ou de pessoas ou até de equipes, como nessa questão, e que você precisa fazer composições com parte dessas pessoas, ou parte desses objetos, ou parte dessas equipes, o estudante costuma ter dificuldade se é preciso fazer um arranjo ou se é preciso fazer uma combinação. Uma dica que talvez possa te ajudar é que você sempre faça para você mesmo a seguinte pergunta: se eu trocar a ordem dos objetos, das pessoas, dos objetos que já foram escolhidos, fica diferente? Se a sua resposta for sim, significa que você está lidando com um arranjo. E se a sua resposta for não, significa que você está trabalhando com uma combinação. E se você está trabalhando com um arranjo, basta você usar o princípio fundamental da contagem. Então, vamos aplicar isso aqui. Para montar um jogo, eu tenho 6 equipes. Para constituir um jogo, eu preciso escolher 2 equipes. Então, vamos escolher essas equipes. Na hora de escolher a primeira equipe, eu tenho 6 opções. Na hora de escolher o adversário, eu tenho apenas 5, porque uma equipe não joga contra ela mesma. Aí eu me pergunto, se eu trocar neste problema, vamos imaginar que eu tenho escolhido as equipes A e B, como eu fiz agora há pouco. Se eu escolhesse B e A, troquei a ordem, não é mais A e B, é B e A. É o mesmo jogo ou é outro jogo? Para este problema, A e B ou B e A representa exatamente o mesmo jogo. Então, se eu trocar a ordem dos objetos que foram escolhidos, fica diferente? A resposta para este problema é não, é o mesmo jogo. Então, nesse problema, eu não estou trabalhando com arranjo, eu estou trabalhando com combinação. Então, nesse caso, basta eu pegar o cálculo que foi feito no arranjo e corrigir as repetições. E quais são as repetições? São apenas 2, AB e BA. Por isso, na hora em que eu calculei ali a combinação de 6, 2 a 2, o resultado foi 15. Mas, se eu pensasse no campeonato brasileiro e não na questão que está aqui, quando eu digo A e B, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro, ou se eu penso em Cruzeiro e Flamengo, é o mesmo jogo? Não. No Campeonato Brasileiro não é o mesmo jogo, porque no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro é um jogo que acontece na casa do Flamengo, portanto no Rio de Janeiro. E Cruzeiro e Flamengo é um jogo diferente, porque ele acontece muito depois, só que em Minas Gerais. Ele vai ser jogado na casa do Cruzeiro. Então são 2 jogos diferentes. Nesse caso, se eu escolher Cruzeiro e Flamengo ou Flamengo e Cruzeiro, se eu trocar a ordem desses times, fica diferente? Nesse caso, a resposta é sim. Portanto, no Campeonato Brasileiro, a gente está trabalhando com um arranjo. Eu sugiro que você assista o meu vídeo em que eu comparo permutação, arranjo e combinação.